Olá, pessoas lindas, maravilhosas. Seguinte, então, gente, ah, hoje o prato do dia vai ser Manuel de Barros. Para quem não conhece, Manuel de Barros ele foi um poeta mato-grossense, quer dizer, sul-mato-grossense, que nasceu em 1916 e ele faleceu em 2014, né? Ele tem uma certa importância dentro da nossa literatura, por quê? Porque ele é o mais importante poeta brasileiro do século XX. Isso aí, quem falou foi nada mais, nada menos que Carlos Drummond de Andrade. Porque enquanto ele estava vivo, né, o Carlos, ele ganharia o prêmio de maior poeta brasileiro. Só que ele renunciou, né, em favor de Manuel de Barros, né? Muita gente ainda não sabe como é que é a poesia do Manuel de Barros. E ele tem um outro ponto bastante interessante que Manuel de Barros pode ser considerado um poeta surrealista. O que é o surrealismo? Só para vocês já ficarem com algo na cabeça, pensa nas pinturas de dois grandes artistas, Salvador Dalí e Frida Kahlo. São dois grandes expoentes do surrealismo, né? E qual é a principal característica do surrealismo? É a emergência, ou seja, algo que sobe à superfície do inconsciente. Por quê? Porque estava em alta as teorias do Freud, né? Lá no começo do século XX. Então o surrealismo surge em mais ou menos 1920, né? Mas ele tem o seu marco de, né, início em 1924. Então, o surrealismo fala sobre o quê? Sobre tu, tu deixares ser governado pelo teu inconsciente, ou seja, pelo teu sonho, né? Sem as regras gramaticais, né, em termos de escrita, para prender essa parte bastante frutífera do ser humano, que é o inconsciente, né? Então o surrealismo ele é mais ou menos a aplicação da psicanálise na arte, né? Que é quando os artistas rompem todas as convenções e partem para, para uma arte extremamente livre em termos formais, ou seja, né, não há alguma regra nisso, né? Todos os artistas surrealistas pregam o que? Liberdade e também o fim de toda e qualquer amarra artística. Já em termos de poesia, que é assim, né, um pouco mais raro nisso, nós vamos ter o surrealismo em Manuel de Barros, que é o nosso prato de hoje, né? O Manuel de Barros ele tem vários livros. O primeiro livro dele é de 1937, mas o seu livro mais importante ele é de 1996, que é o Livro sobre o Nada, né? Então nós vamos ler 3 poemas dele e vocês ficarão de boca aberta com o arranjo sintático do Manuel de Barros. Quando eu falo em arranjo sintático, eu quero falar, né, em que? Em como uma frase ela se estrutura. Então aqui, ó, esse poema aqui do Manuel de Barros é Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo. Então, além de ele ser um poeta surrealista,
Manuel de Barros, ele é o quê? Ele é o grande porta-voz do quê? Das coisas consideradas sem importância, né? Das coisas consideradas pequenas, né? Como um caco de vidro, como uma formiga, como uma tartaruga, né? Por ele ter uma vida marcada lá no Pantanal, ele certamente coloca isso em sua poesia, né? O Manuel de Barros, ele prega muito essa coisa da valorização, né, das coisas ínfimas, ou seja, das coisinhas pequenas. Então nós vamos ler esse poema aqui, né, Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo. E mais um adendo sobre uma das características do Manuel de Barros. Ele é didaticamente considerado participante, é da terceira geração modernista, que é a de 1945, em que nós temos artistas como Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Só que o Manuel de Barros, ele está mais próximo das vanguardas lá do início do século XX, como o surrealismo que eu mencionei antes. Então nós vamos ler aqui. Ó, a poesia está guardada nas palavras. É tudo que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado. Sou fraco para elogios. Então ali a gente tem o quê? A gente tem as linhas gerais, né, das coisas que o Manuel de Barros trabalha. Ó, ele já trabalha ali no primeiro verso que toda a arte poética está nas palavras, mas em outros poemas ele vai falar mais sobre isso. Então, ali ele diz ali, ó, meu fado, ou seja, o meu destino é o de não saber quase tudo. Se ele não sabe quase tudo, logo ele sabe quase nada. Mas só que o nada aí não é aquele contrário de tudo, né? Aquela ausência de coisas. Mas sim o que? O nada, ele é tudo aquilo que é desprezado pelo nosso mundo atual, né? Que ele é o que? Calcado na tecnologia, nas coisas grandes, né? Nas coisas que custam caro, mas ele é o contrário disso, né? Não é aquela dicotomia tudo nada. Não, ele fala de fato em coisas materiais e também que gozam de muito valor contra as coisas naturais, que elas não têm, né, valor quase algum hoje em dia, mas elas realmente trazem algo para o poeta. Então, ó, sobre o nada eu tenho profundidades. Então, sobre todas essas coisas que hoje elas são nada, ele é profundo. Então ali, ó, para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias, ou seja, tudo aquilo que é relegado a segundo plano, né? Como, por exemplo, um sentimento, como, por exemplo, se espantar com as coisas da vida. Isso aí é considerado hoje em dia o que? Insignificância, né? Então aí ele fala, por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado, sou fraco para elogios. Então aí ele é irônico. Por quê? Porque ele está dando de ombros para os elogios, né, atuais.
ele prega aí, né, mas é que ele quer ser desprezado por este mundo, né? Então vamos ver agora o segundo poema que eu selecionei, ó. É O Fazedor de Amanhecer. Olha só, todos os títulos dele pregam o quê? Coisas naturais, coisas próximas de nós, coisas grátis, né? Ele é contra toda essa sociedade monetarizada, ou seja, que ela se baseia no dinheiro. Então ali, ó, sou leso em tratagens com máquina. Tenho desapetite para inventar coisas prestáveis. Em toda a minha vida só engenhei 3 máquinas, como sejam: uma pequena manivela para pegar no sono, um fazedor de amanhecer para usamentos de poetas, e um platinado de mandioca para o fordeco de meu irmão. Cheguei de ganhar um prêmio das indústrias automobilísticas pelo platinado de mandioca. Fui aclamado de idiota pela maioria das autoridades na entrega do prêmio, pelo que fiquei um tanto soberbo, e a glória entronizou-se para sempre em minha existência. Vê que ele meio que pega algo que ele já tinha dito antes, que ele despreza os elogios atuais, que ele está indo contra a corrente. Então, ó, vamos ver que ele também mexe um pouco com a gramática da língua. Então aí ele meio que se aproxima de outro grande escritor, que é o Guimarães Rosa. Ou ali, ó, sou leso em tratagens com máquina. Ó, tratagens. Então ele usa uma outra palavra, né? Porque nós pensamos em qual palavra? Tratamento. Ó, tenho desapetite para inventar coisas prestáveis. Ou seja, ele tem o quê? Ele tem o quê? Letargia para quê? Para criar coisas que se prestam ao uso atual, como máquinas. Em toda a minha vida só engenhei 3 máquinas aí, uma pequena manivela para pegar no sono. Vê que ele só trabalha o quê? Com coisas gratuitas, né? Com coisas que para ele valem muito por serem gratuitas, né? E vamos ali no último poema, Retrato do Artista Quando Coisa. Isso aí é meio que uma paráfrase de outro livro, né? Retrato do Artista Quando Jovem, de um famoso escritor também. Vamos ver se vocês sabem. Qualquer coisa vocês deixem aí nos comentários. Então vamos ler ali, ó. A maior riqueza do homem é sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Olha que bonitinho. Vocês veem que ele combina, né, palavras que nós não estamos preparados para ler, né? Então ele pega, né, um conceito de poesia que lembra um grupo de pesquisadores, né, russos, lá também do início do século XX, que eles pensam como? Eles pensam que a poesia deve o quê? Deve ser uma violência com as palavras. O que é uma violência, né? Aquilo que te choca, né? Aquilo que te faz um certo desconforto. Então, o verdadeiro poeta, para esses pesquisadores russos, ele é quem? Aquele que é violento com as
palavras, aquele que nos choca, aquele que nos faz assim, ó, uau, perdeu o fôlego. Então o Manuel de Barros está em consonância com esses pensadores russos, que eles têm um nome. Eles são os formalistas russos. Vocês joguem isso no Google, que vocês vão ver talvez até um artigo meu sobre os formalistas russos, que eu fiz em 2014, mais ou menos. Então vamos interpretar agora esse poema. A maior riqueza do homem é sua incompletude. Como assim? Olha só que choque. Né? Maior riqueza, aí tu tem algo que é considerado uma coisa negativa, que é ser incompleto. Então Manuel de Barros faz né, o que aí? Ele quebra expectativas. Ó, nesse ponto sou abastado. O que quer dizer esses dois versos? O que querem dizer? Que em termos de incompletude ele é rico, ou seja, ele é extremamente incompleto. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Ou seja, ele não quer nada fácil. Ele quer algo assim que ele extraia, mas algo grátis, mas algo que ele extraia. Ó, não aguento ser apenas um sujeito que abre portas. Aí são várias frases adjetivas sobre um certo tipo de sujeito. Ó. O sujeito que abre porta, que puxa a válvula, que olha o relógio, que compra pão, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê uva, ou seja, são 7 frases que elas qualificam um certo tipo de sujeito, que é quem? Aquele homem padrão, né? Aquele homem que cumpre regras, né? Aquele homem que segue um roteiro de coisas. Então ele não é isso. Ele não aguenta isso. Ele precisa ser outros. Mesmo sendo incompleto, ou seja, por ser incompleto, ele tem que ser outros. Então ele pensa em renovar o homem usando borboletas. Vocês sabem qual é a simbologia que tem uma borboleta? É o quê? O que a borboleta tem de especial? Qual é a principal característica biológica dela? Que ela sofre o quê? Uma metamorfose. Que ela é uma larva, né, sem graça, uma larva feiosa. Aí ela fica dentro de um casulo e ela sai linda e fantástica. Então é isso que ele quer trazer, né, com seus poemas que pregam o quê? As coisas ínfimas e também as coisas gratuitas, né? Então ele prega o quê? Uma metamorfose do homem, ou seja, uma transformação. Esse homem que segue todas as regras, ele é uma lagarta. Aí ele quer que esse homem pregue as coisas ínfimas da vida, as coisas gratuitas, e aí sim ele será uma borboleta bela e completa. Tranquilo, gente? Espero que tenham gostado deste vídeo do Manuel de Barros. Vocês podem pesquisar mais poemas dele, que são maravilhosos, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagens que eu respondo, tudo bem? Um beijo, tchau, tchau.